Mudando agora de assunto, aqui é coisa interessante. Presidência da Câmara. Isso aqui tem tudo a ver com o pepino de Bolsonaro. O pepino, na verdade, tem a ver com partido. Ontem, ao longo do dia, mais e mais notícias vêm saindo. Realmente vem se tornando o assunto mais importante do Brasil. É o assunto mais importante do Brasil. E aí, uma dessas matérias não é algo que muda muito o jogo, mas você vê que realmente só solidifica o que a gente já vinha falando. Na Câmara, a tendência é que o PSD, com a bancada de 33 deputados, apoie a candidatura de Arthur Lira do PP. E aí, ó, Kassab apoia a reeleição de Alcolumbre, mas não a de Maia. Falou que a de Maia não dá, aquilo outro, deve apoiar o Lira. O Centrão em si, é porque, ó, quando a gente fala em nomes, tem o seguinte. Eu vejo, inclusive, às vezes eu faço umas lives naquela plataforma roxa, no final do vídeo aparece na parte de baixo, deve saber quem é, quem vê. É uma plataforma, o pessoal faz mais live de jogo. E aí, vez ou outra, eu vejo o pessoal falando, lá dá pra conversar assim, porque às vezes entra pouca gente, entra assim, sei lá, 30, 40 pessoas. Aí é um negocinho bem coisa, ainda sendo mesmo assim um canal público, não é assim, nada privado. Quem quiser seguir, vai lá e segue. E aí, pessoal, eu vejo assim muita gente, às vezes, o pessoal chega lá o seguinte, porque o Centrão meio que acabou com o governo. Aí eu pergunto assim, tá, tu pode me explicar, a que Centrão você se refere? Aí o pessoal vai lá no chat e fala, pô, cara, não, o Centrão que eu tô me referindo é, pô, Maia, PSDB, coisa. Eu falei, então, cara, isso não é o Centrão. Isso não é o Centrão. O Centrão é o nome de um bloco que é, hoje, PP, PL, a Solidariedade, Avante e mais um partido. Uma dúvida. E PSD, pronto, PSD, são 5 partidos. Esse é um bloco de 135 deputados. Isso é um Centrão. Então, esse voto aqui já estava contado, é o 135 garantido que Bolsonaro meio que tem. Tá aí. E aí tem o pessoal que é aliado. Então, a própria mídia já usa esse nome, sabe, pra já dar 1-0. Não que esse pessoal seja santo. Não que esse pessoal esteja, sabe, seja a direita conservadora que nós sonhamos. Mas entre o que esse pessoal representa nesse momento enquanto ferramenta, sabe? A ferramenta você usa pra você consertar alguma coisa. E entre esse pessoal ser, tipo assim, um companheiro de batalha, não gosto muito dessa expressão, né? Coisa, né? Até o anãozinho gostava de usar, o careca, você deve saber, aquele roqueiro do canal que desidratou bastante. Mas, cara, é o pessoal que quiser. Então a mídia vem nessa, o Centrão, já inclusive pra descredibilizar. Aí falam Bolsonaro do Centrão, até pra jogar militância contra Bolsonaro. E aí, olha só. Outros partidos também estão assim meio insatisfeitos com o Maia. Falam, Maia, pô, cara, a gente meio que é contra tu. Pessoal, não se enganem que esse negócio do partido ser contra, não é que eles são contra o Maia. Eu vou explicar pra você o que é que tá acontecendo, olha só. Em carta, partidos dizem que reeleição no Congresso é retrocesso democrático. Documento obtido pelo antagonista foi assinado por presidentes e líderes do PSC, Rede, PP, PL, PSD. E aí você vê, pô, o Rede tá aí. Rede é da esquerda. A esquerda tá apoiando o Maia. Por que esse pessoal então foi contra? E aí você vê aqui também, ó, Igor Gadelha complementa falando que direção do PP espera ter apoio de partidos para a carta, entre eles PL, PSD, Solidariedade, PSC, PSB, Partido Socialista Brasileiro, PT, olha o PT que apoia o Maia, não vai apoiar mais. Também tentam convencer os republicanos a assinar. O presidente da sigla, Marcos Pereira, é pré-candidato ao comando da Câmara, mas ainda está aliado a Maia. Também na CNN Brasil, em carta ao STF, PP outras siglas, ele falando nem mais coisa, né? Aqui na verdade, o STF. Dizem que reeleição para a presidência da Câmara e Senado seria casuísmo tacanho, que não combina com tradição da corte e que sistema democrático não comporta ditadura ou coloterismo parlamentar. E o que é que está acontecendo nessa situação? Deixa eu ver como é que eu explico para vocês. Fofocas da Rádio Peão. Vou ligar aqui ó, o filtro da Rádio Peão. Fofoca da Rádio Peão. O que está rolando? A eleição da presidência da Câmara envolve comissões e diversas outras coisas. Esse pessoal aí tá mandando com a mensagem pro Maia o seguinte, ó Maia, então, a gente quer assinar essa carta, Maia. A gente vai assinar uma carta. Não significa que a gente vai votar contra. Eu já tô assinando a carta. Eu tô dizendo que eu posso votar contra. Porque tal o STF vai falar, possivelmente, que quem vai decidir é o Congresso. E aí você pega essa carta que o pessoal vai assinar, vai decidir, vai levar pro Congresso. Ainda tem tempo, mas eu tô avisando. Então, tipo assim, se tu quiser que eu mude de opinião, sabe? Não sei, o que é que tu me oferece pra mudar de opinião? O que é que tu me oferece? Traduzindo,
Gente, o pessoal tá tentando barganhar. Agora é o momento de barganhar, porque isso daqui, meus amigos, isso é uma decisão de 2 anos. É uma eleição, como se fosse eleição. É 2 anos. 2 anos. São comissões que estão sendo desenvolvidas, relatorias, lugares na mesa diretora, posições de destaque, que para vários deputados e grupos são essenciais. Primeiro, para a esquerda, para ela conseguir colocar suas pautas. Deputados, tipo assim, deputados fortes, por quê? Porque eles querem algumas relatorias de alguns projetos para ganhar destaque na mídia, ou para fazer, como o próprio Ciro Gomes diz, né? Atenuar danos contra o governo Bolsonaro. O velho exemplo do Marcelo Freixo relatando o pacote anticrime. Então, nesse momento, essas movimentações são para que todos eles ganhem capital político. É o seguinte, Maia, eu vou ganhar o quê, cara, para deixar tu se reeleger? Eu vou ganhar o quê? Porque, pô, então, né, tá aí o movimento, o Lira tá me prometendo, o candidato do governo está me prometendo, sei lá, que vai me dar comissão tal. Agora eu queria a CCJ, que é a maior das comissões. Tu vai me dar CCJ? Pô, mas se Maia der o CCJ pro PT, que eu não acho que ele vai dar pro PT, mas se der pro PT, pô, e o MDB? O MDB tava esperando a CCJ. Então, conflito de interesses. Vocês estão vendo como são as coisas? Então, quanto mais coisas dessas acontecem, pior fica para o Maia e seus candidatos. Tá todo mundo em negociação. Ao mesmo tempo que quando o cara do PL, o Marcos Pereira, que se diz candidato, tá lá, que ele diz que ele vai apoiar o Maia, ele também tá barganhando com o lado do PP do Lira. Falar, ô Lira, ó, de boa, porque o Maia tá me oferecendo. Tu vai me oferecer o quê pra eu votar em tu? Vocês estão entendendo como é o jogo? Vocês estão entendendo como é difícil pra Bolsonaro conseguir colocar um cara que ele... Se não é Bolsonaro, como a direita emplacar um candidato conservador? Gente, é isso daí. Isso são as negociações. É isso que tá acontecendo no momento. E aí você vê, olha só. Questão do Marcos Pereira. A dificuldade do Marcos. O problema, ponderam, é que o apoio da esquerda poderia ser dificultado pelo fato de 2 filhos do presidente da República serem filiados ao partido. O vereador Carlos e o senador Flávio. Além de Pereira, brigam para o seu nome de Maia os deputados Elmar Nascimento, Marcelo Ramos, Luciano Bivar, Baleia Rossi, Agnaldo Ribeiro e outras pessoas lá. Leandros, esse pessoal aqui, gente, o Bivar, ele não tem muita chance de ser eleito. Só que quando o Bivar vai negociar com o Maia, ele aumenta o preço dele de passe. Se ele ganhar força com o Maia, para ele sair e deixar de votar no Maia para votar no Lira, ele vai ter que receber alguma coisa. Nesse momento, tá todo mundo fazendo suas apostas. Todo mundo colocando seu preço. Todo mundo colocando seu preço. E aí você vê, ó, Podemos se reúne amanhã para discutir sucessão de Maia. Aí você vê a bancada do Podemos com 10 deputados. Vai reunir amanhã para discutir a sucessão de Rodrigo Maia. O líder do partido, Léo Moraes, disse ao antagonista que um eventual aval à nova reeleição de Rodrigo Maia não seria bom para o parlamento. Oxigenar é necessário. Para o parlamento é saudável que tenhamos outros nomes. A gente não pode achar que é normal a pessoa ficar por anos e anos no poder. E olha só o último parágrafo. Apesar de pequeno, só 10 deputados, o Podemos vem sendo cortejado por todos os pré-candidatos. Todos. Vocês entendem como é a coisa? Vai ser na unha. Essa eleição vai ser na unha. Naquele cenário ideal, Maia já tá com 238 votos, MDB, PSDB, DEM, o pessoal da esquerda. E o Arthur Lira no cenário, assim, muito, mas muito bom mesmo, estaria com uns 235. Muito bom mesmo, sabe? Muito bom. E aí tem esse pessoal que tá aí flutuando. Podemos, Novo. E aí? Tá vendo como são as coisas? Esse é o desenho. Esse é o desenho que tá acontecendo. Então, bem complicado, galera. A coisa é muito complicada mesmo. E aí você vê, ó, o pessoal tá se movendo muito. Aliado de Alcolumbre, Ciro Nogueira faz cruzada contra a reeleição às presidências do Senado e da Câmara. E aqui é uma jogada, inclusive, para colocar pressão dentro do DEM. Por quê? Porque ele pressiona Alcolumbre, que a priori tá de boa, tava garantido aí como reeleição, e fala, ó, Alcolumbre, então... Pô, o Maia me ajuda aí, Alcolumbre. O DEM não pode vencer nos 2 locais. Porque o DEM não significa ser o Maia, mas o candidato do Maia. Tipo assim, a gente deixa você vencer aqui no Senado, agora deixa o meu time vencer na Câmara. Cada um com cada cal. Sabe, você aqui, eu lá. Vamos lá, de boa na nossa. Então, o Ciro Nogueira, ele dobra a aposta. Ou um, ou ninguém. Os 2 não vai, de jeito nenhum. Ou o Maia tá fora... Ou um pra cada lado, ou então você também tá fora, Alcolumbre. Então já começa a botar aquela pressão. Começa a colocar aquela pressão. Aí o Alcolumbre fala, pô, Maia, ó, é melhor a gente garantir o Senado. O Senado aí, inclusive, segura o STF, o que pode ser bom de ter o STF ao nosso lado.
E aí vamos deixar a Câmara lá, pessoal. Mas vamos deixar o país andar pra frente. Vocês estão entendendo como é o jogo, como é a política no Brasil? O presidente do PP, Ciro Nogueira, articula um manifesto de partidos contra a possibilidade de reeleição para as presidências do Senado e também da Câmara. A Liga de Davi Alcolumbre, ele está em busca de apoio político de outros presidentes de legendas para divulgar a carta. Por trás da iniciativa de Nogueira, está o interesse de tirar Rodrigo Maia da disputa do ano que vem e Arthur Lira candidato do posto. Óbvio que é isso. Esta semana, o Supremo decide se abre caminho ou não para a reeleição aos comandos no Congresso. O entendimento atual é que a Constituição veda a recondução de presidentes. Estão vendo, meu amigo, como é que funciona? E aí, olha só como é as coisas. Senadores divulgam carta contra a reeleição de Maia Alcolumbre. Agora, essa daqui não é a mesma do Ciro Nogueira. Essa daqui já é dos lavajatistas, do pessoal do Muda Senado. Então, 14 senadores aí foram contra. E aquilo é o seguinte aqui, ó. Agora a carta contra o Maia. Os parlamentares lembram que o artigo 59 do Regimento Interno do Senado Federal também veda a reeleição. Isso aqui é só o pessoal aumentando também o passe deles. Por quê? Caso o Alcolumbre não vá, quem sabe não sai um nome para a presidência do Senado, dentro do Muda Senado, dos lavajatistas. Quem sabe? Tem muito mais chance do que na Câmara. O Senado só são 81 senadores, eles são 14 e você precisa ter 41. Então, se você tiver um nome, consiga agrupar ali um pessoal, cara, você vence. Você vence.